Meu nome é Savannah Reed e descobri que não fui convidada para o casamento da minha irmã. Estava em um corredor de padaria iluminado por fluorescentes, segurando uma caixa de barras de limão que havia prometido levar para o jantar de domingo. Uma prima postou uma foto de uma boutique de noivas, rendas, taças de champanhe. A mão da minha mãe no ombro da minha irmã e a legenda dizia: somente familiares. Fiquei olhando para a tela por tempo suficiente para as barras de limão soarem pela caixa de papelão. Uma pulsação subiu atrás das minhas orelhas. Não alto, apenas constante, como um metrônomo marcando tudo o que eu havia fingido não ouvir. Digitei o nome de Chloe na barra de pesquisa e não encontrei nada. Digitei o da minha mãe e obtive o mesmo resultado. Em algum momento entre a semana passada e esta tarde, eu havia sido deixada de seguir, desmarcada, desinvitada. Um funcionário perguntou se eu precisava de uma sacola. Disse que não e deixei as barras de limão na prateleira. Lá fora, o vento levantou o canto de uma faixa de formatura murcha na loja de ferragens do outro lado da rua. O ano se descascando. Não chorei. Não escrevi um parágrafo para defender minha causa. Abri meu aplicativo de mapas e procurei voos saindo hoje à noite. Se eles estavam traçando um círculo sem mim, eu não precisava ficar na sua borda. Em casa, coloquei minhas chaves no balcão com mais cuidado do que o necessário, como se o som pudesse quebrar algo frágil dentro de mim. O apartamento estava silencioso, o tipo de silêncio que fazia você notar sua própria respiração. Joguei minha bolsa na cadeira perto da janela, aquela que captava a luz da tarde, e por um momento, fiquei ali parada observando motes de poeira flutuarem no raio de luz. Liguei para minha mãe primeiro. A linha tocou uma vez antes de mudar para a caixa postal. Sua mensagem animada de fim de ano, aquela em que ela prometia retornar à ligação imediatamente. Ela não o fez. Eu não deixei recado. Não confiava em minha voz para não trair mais do que eu queria que ela ouvisse. Em seguida, rolei até o contato da Chloe. Meu polegar pairou sobre o botão de chamada, mas eu já sabia como isso iria acontecer. Ela atenderia com aquela doçura calculada que ela usava quando queria ter vantagem. E eu não ia dar a ela esse palco. Em vez disso, abri nossa antiga conversa, aquela repleta de receitas, piadas internas e fotos das duas antes que tudo azedasse. A mensagem mais recente era minha. Um simples feliz aniversário de 2 meses atrás, deixado como visto. O silêncio daqueles recibos lidos era mais alto do que qualquer porta batida. Movi-me pelo apartamento, pegando a mala do armário do corredor. Ainda cheirava levemente a protetor solar e ar do mar de uma viagem que eu fiz no verão passado. Coloquei-a na cama e a abri. Se eles queriam apenas a família, eu poderia dar a eles distância de uma forma que eles não esperavam. Dobrar roupas se tornou uma espécie de meditação. Algodão macio, jeans desgastado, o vestido azul marinho que eu não usava há anos, mas não conseguia me desfazer. Cada peça que eu arrumava parecia uma decisão silenciosa. Eu não ficaria parada do lado de fora de uma porta fechada esperando que ela se abrisse. Quando o sol se pôs abaixo dos telhados vizinhos, a mala estava cheia. Sentei-me na beirada da cama com o telefone na mão, procurando voos para fora da cidade, algum lugar quente, algum lugar que não carregasse as sombras deles em cada canto. A tela acendeu com opções, fileiras de horários de partida que pareciam rotas de fuga. Eu não sabia exatamente para onde iria ainda, mas sabia que não estaria aqui quando eles brindassem Chloe em um vestido que eu nunca veria pessoalmente. E essa escolha, fria, clara, deliberada, pareceu a primeira respiração real que eu havia tomado o dia todo. A decisão se instalou sobre mim como o clique de uma fechadura. Uma vez tomada, tudo o que se seguiu foi apenas logística. Reservei uma passagem só de ida para Key West, partindo ao amanhecer. Não era o tipo de lugar que eu jamais imaginei para mim. Muito brilhante, muito fácil, mas talvez fosse esse o ponto. Liguei para o Ethan em seguida. Ele atendeu na segunda chamada, a voz quente e um pouco divertida, como se estivesse esperando por essa ligação. Savannah, disse ele prolongando as sílabas, diga-me que você finalmente está pronta para usar aquele Paoyun. Ethan e eu nos conhecemos há 2 anos em um baile de caridade, onde eu estava cobrindo o evento para o trabalho. Ele era impossível de ignorar, terno impecável, mente ainda mais brilhante, uma maneira de fazer todos na sala se sentirem vistos. Mantivemos contato, às vezes cruzando caminhos em diferentes cidades. Nossa amizade entrelaçada com uma atração silenciosa que nenhum de nós tentou nomear. Vou para a Flórida amanhã, eu disse a ele, e não quero ir sozinha. Houve uma pausa, o som suave de páginas sendo viradas ao fundo.
Bom, ele disse finalmente. Eu estava ficando cansado de esperar por um convite. Não falamos sobre Chloe. Eu não precisava explicar o porquê. Ele parecia entender que havia feridas que não eram para serem exibidas. Em vez disso, conversamos sobre voos e hotéis, sobre a pequena vila na praia que ele conhecia, com vista para uma faixa de areia que nenhum folheto turístico mencionava. Ele arrumaria tudo. Ele disse que eu só precisava aparecer. Depois que desligamos, continuei o resto da minha noite. Como alguém seguindo um mapa que eles mesmos haviam desenhado. O jantar foi uma reflexão posterior. Uma salada de sobras, uma taça de vinho que eu não terminei. Preparei meu passaporte, meus óculos de sol, as sandálias que eu sempre esquecia que possuía. Antes de dormir, abri as redes sociais pela última vez. Chloe havia postado uma foto de seu anel de noivado. A legenda, alguma citação reciclada sobre almas gêmeas. Os comentários estavam cheios de corações e emojis de champanhe. Olhei para isso até meu telefone escurecer, então o coloquei virado para baixo na mesa de cabeceira. Amanhã eu estaria em outro lugar completamente. Em algum lugar onde o ar cheirasse a sal em vez de ressentimentos antigos. Em algum lugar onde a sombra de Chloe não pudesse alcançar. E pela primeira vez em semanas, dormi sem sonhar. O aeroporto ainda estava meio adormecido quando eu rolei minha mala pelo chão polido, as rodinhas clicando suavemente sobre as juntas entre os azulejos. A luz do amanhecer se derramava pelas janelas altas, pintando tudo de ouro pálido. Eu usava óculos de sol grandes, não para disfarçar, mas para o conforto de olhar para fora sem que ninguém olhasse para dentro. Ethan estava esperando no portão. Ele se levantou quando me viu, aquele sorriso fácil se assentando em seu rosto como se pertencesse ali. Ele pegou minha mala sem pedir, sua mão roçando na minha de uma maneira que parecia sem pressa, deliberada. "Você viaja leve", disse ele, olhando para a única mala de mão. "Eu não estou planejando voltar com bagagem", respondi, e o canto de sua boca se ergueu. O voo passou em conversas tranquilas e longos períodos de silêncio que não precisavam ser preenchidos. Em algum lugar sobre a Geórgia, ele se inclinou mais perto, a voz baixa o suficiente para parecer um segredo. "Eu reservei a vila para nós. Piscina privativa, chefe e uma vista que fará você esquecer todas as coisas ruins que alguém já lhe disse." Quando aterrissamos, o ar me atingiu como uma mão quente nas costas. Úmido, salgado, doce, vivo. A viagem para a vila seguiu por estradas estreitas ladeadas por palmeiras. O oceano piscando entre as aberturas nas árvores. O lugar em si era um estudo de luxo discreto. Paredes caiadas de branco, janelas largas abertas para o mar, um convés onde o horizonte parecia perto o suficiente para tocar. Ethan me entregou um copo de algo frio e cítrico. "Para estarmos em algum lugar onde eles não possam te encontrar", disse ele. Passamos a tarde na água. Deixei o sol pressionar contra minha pele, senti os nós em meus ombros começarem a se soltar. Ethan nadou lentamente na piscina, parando para flutuar e observar as nuvens. Não falamos muito sobre casa, mas quando o fizemos, foi em pequenos fragmentos, o suficiente para reconhecer o dano sem deixá-lo ditar o dia. Ao anoitecer, ele preparou o jantar. Peixe grelhado, legumes frescos, uma garrafa de vinho que tinha gosto de verão em si mesmo. Comemos no convés, o som das ondas preenchendo os espaços entre nossas palavras. Em algum lugar distante, Chloe provavelmente estava finalizando a decoração das mesas e as playlists. Aqui, só havia o ritmo da maré, o lento desfazer de uma vida que eu não percebera estar tão apertada. Na segunda manhã, acordei com o cheiro de café vindo da cozinha e o zumbido abafado de Ethan falando ao telefone. Sua voz carregava aquele tom baixo e confiante que ele usava nos negócios, mesurado, inabalável. Eu fiquei na cama, deixando o som do oceano filtrar pelas janelas abertas. Desta vez, eu não estava acordando, preparada para uma mensagem da minha família ou uma ligação que eu não queria atender. O telefone na minha mesa de cabeceira estava silencioso, virado para baixo exatamente como eu havia deixado. Quando saí para o convés, Ethan me entregou uma caneca. "Tenho uma surpresa", disse ele. "Vamos sair para o mar." O barco era elegante e branco, com um convés sombreado e bancos acolchoados que pareciam projetados para permanecer por muito tempo. O capitão, um homem bronzeado com um sorriso fácil, acenou para Ethan com a familiaridade de alguém que havia trabalhado para ele antes. Navegamos por enseadas tranquilas e extensões de litoral intocado.
O tipo de lugar que você só encontrava se já soubesse onde eles estavam. Eu podia sentir os nós no meu peito se soltando a cada milha que colocávamos entre nós e o continente. No meio da viagem, Ethan tirou uma pequena caixa do bolso. Não uma caixa de anel, mas algo mais resistente, forrada de veludo escuro. Dentro havia uma bússola de ouro, do tipo que parecia pertencer a outro século. Minhas iniciais estavam gravadas no verso: "Para que você nunca mais se perca", disse ele simplesmente. O gesto atingiu mais forte do que eu esperava. Não era sobre romance, não no sentido óbvio, era sobre ser vista. Sobre alguém reconhecer que eu havia passado anos navegando por uma família que me tratava como uma reflexão tardia. Ancoramos em uma baía isolada e nadamos até que a água ficasse naquele tom mais profundo de azul que sinalizava que a noite estava chegando. Quando finalmente voltamos, o sol estava se pondo em um brilho de laranja e rosa, o reflexo ondulando na água. Eu não cheguei a verificar meu telefone uma vez naquele dia, mas naquela noite a curiosidade me puxou. Chloe havia postado uma foto de seu chá de panela, taças de champanhe, vestidos pastéis, uma legenda sobre estar cercada de amor. Olhei para ela por um longo momento, então deixei o telefone de lado. Eu não estava pronta para olhar para o mundo deles ainda, não até que eu tivesse algo muito melhor para mostrar a eles. No terceiro dia, a ideia deixou de ser uma fuga e passou a ser uma escolha. Eu não estava mais me escondendo em Key West, eu estava vivendo aqui nos meus termos. Ethan percebeu isso também. Como meus ombros permaneceram relaxados, como eu ri sem a ponta. Eu nem percebi que estava carregando. Naquela manhã, caminhamos pelo mercado ao ar livre no centro da cidade. O ar estava denso com o cheiro de frutos do mar grelhados e mangas maduras. Músicos de rua tocavam jazz lento enquanto os vendedores gritavam sobre o zumbido da conversa. Ethan me comprou um chapéu de palha de aba larga de uma mulher que jurou que era impossível ficar mal nele. Nos sentamos em um pequeno café à sombra de buganvílias. O telefone de Ethan vibrou. Ele olhou para ele, depois deslizou-o para baixo na mesa. "Os negócios podem esperar", disse ele, embora o brilho em seus olhos me dissesse que não eram negócios pequenos. Eu tomei meu café gelado, observando-o. "Você sempre desliga tão facilmente pelos motivos certos?" "Sim", disse ele, seu olhar firme. "E você é um deles." À tarde, voltamos para a vila e encontramos um mensageiro esperando com um envelope preto elegante endereçado a mim. Dentro havia um convite, um cartão grosso com letras douradas em relevo, o casamento de Chloe, com uma nota escrita à mão. "Ainda esperando que você mude de ideia." Quase ri. Não era um ramo de oliveira, era uma encenação, algo que ela poderia mostrar aos outros e dizer: "Veja, eu tentei?" Ethan leu por cima do meu ombro. "Você vai?" Ele perguntou levemente, embora eu tenha percebido o cálculo em seu tom. "Não como eles pensam", eu disse. Naquela noite, durante o jantar no convés, começamos a esboçar uma ideia. Não era sobre invadir o casamento dela. Não no sentido dramático de cena de filme. Era sobre aparecer de uma maneira que não pudesse ser ignorada. Uma maneira que reescrevesse a história que eles vinham contando sobre mim há anos. Ethan tinha as conexões. Eu tinha o tempo. E juntos, tínhamos o tipo de sutileza que minha família nunca veria chegando até que já estivesse acontecendo. Quando a lua surgiu, o plano foi posto em movimento. Eu ainda não conhecia todos os detalhes, mas conhecia a sensação que queria que eles tivessem. A percepção silenciosa e inconfundível de que eu nunca precisei da aprovação deles para viver uma vida invejável. Demos a nós mesmos mais 2 dias em Key West antes de colocar qualquer coisa em movimento. Ethan disse que era por logística, mas acho que ele sabia que eu precisava de espaço para respirar, para aguçar a ponta do que estava por vir. No primeiro desses dias, fretamos um pequeno hidroavião para uma das ilhas vizinhas. O voo durou apenas 15 minutos, mas pareceu sair do mundo inteiro. A areia lá era branca como osso, a água tão cristalina que eu conseguia ver raias deslizando no fundo. Nadamos, caminhamos, quase não falamos nada. Era o tipo de silêncio que constrói a resolução. Naquela noite, de volta à vila, Ethan fez algumas ligações da varanda. Ele não se incomodou em esconder o fato de que não eram conversas casuais. Eu ouvi alguns nomes que não conhecia. Arranjos sendo confirmados, voos sendo agendados. Quando ele voltou para dentro, ele me entregou uma pasta fina. Dentro havia confirmações de viagem, um comprovante de vestido de grife e um conjunto de reservas de hotel em Miami para o mesmo fim de semana do casamento de Chloe. Não no local do casamento, é claro, mas perto o suficiente. Eu pensei que não iríamos invadir, eu disse. Não vamos.
Ethan respondeu: estamos redefinindo proximidade. O segundo dia foi mais lento. Passeamos pela Devil Street, parando em galerias de arte e escolhendo uma pintura, uma aquarela de um farol que eu sabia que levaria para casa como lembrança. Durante o almoço, Ethan me perguntou exatamente como eu queria que aquele fim de semana terminasse. Pensei sobre isso por um longo momento. Quero que eles me vejam feliz, eu disse finalmente, não de uma forma que eles possam descartar como sorte. Quero parecer inevitável, como se eu sempre fosse acabar assim, não importa o que eles fizessem. Ethan sorriu, e eu sabia que ele entendia perfeitamente. Naquela noite, arrumei minha mala com cuidado deliberado. Tudo o que eu escolhi tinha um propósito. Cores que se destacariam sem gritar. Joias que captavam a luz o suficiente. Não era sobre ser chamativa, era sobre ser inegável. Quando fechei a mala com zíper, senti algo que não sentia há anos. Não raiva, não amargura, apenas uma antecipação limpa e precisa. Aterrissamos em Miami 2 dias antes do casamento. A cidade fervilhava com o tipo de energia inquieta que parecia carregada, como se estivesse conspirando comigo da varanda da nossa suíte. Eu podia ver o oceano de um lado e o horizonte do outro. 2 mundos colidindo em vidro e luz. Ethan havia providenciado ajustes no momento em que chegamos. O vestido era de seda azul escuro, cortado para se mover como água quando eu andava. Mas impossível de ignorar. O alfaiate ajustou a bainha enquanto murmurava que ele comandava uma sala sem jamais levantar a voz. Eu sorri. Era exatamente esse o ponto. Na noite anterior ao casamento, participamos de um baile de caridade em um hotel histórico a poucos quarteirões do local do casamento de Chloe. A lista de convidados era como um quem é quem de negócios, política e arte. Ethan conhecia metade da sala. A outra metade queria conhecê-lo. Eu me movi pela multidão no braço dele, pegando fragmentos de conversa. Seu nome, meu nome. Perguntas sussurradas apenas o suficiente para serem educadas. Câmeras piscavam. Uma colunista social pediu uma foto para a edição de domingo. Dei a ela uma, inclinando a cabeça o suficiente para que a luz captasse o pingente de safira no meu pescoço. Na manhã do casamento, o evento de Chloe inundou meu feed de mídia social. Seu vestido, as flores, o local espaçoso, eu não postei nada, ainda não. Em vez disso, Ethan e eu tomamos um café da manhã lento no hotel, deixando o tempo se estender. Nosso plano não era entrar na cerimônia dela. Era chegar ao bar da cobertura adjacente, onde metade dos convidados chegariam depois. A partir daí, a sobreposição aconteceria naturalmente, as pessoas nos vendo, nos reconhecendo, conectando os pontos mais rápido do que ela poderia reescrevê-los. Enquanto aplicava meu batom no espelho, pensei nos anos que passei tentando ganhar a aprovação deles. Aquele capítulo havia terminado. Não era sobre eles me aceitarem. Era sobre eles perceberem que não tinham mais o poder de me definir. E quando Ethan me ofereceu o braço, eu sabia que até o final do dia eles perceberiam. A cobertura estava viva com conversas quando saímos do elevador. Cordas de luzes pendiam sobre nós. O sol da tarde lançando tudo em ouro. As conversas pararam por apenas um momento quando os olhos se voltaram para nós. A mão de Ethan firme na minha, a seda do meu vestido pegando a luz a cada passo. Começou silenciosamente. Uma dama de honra reconheceu Ethan primeiro. Sua expressão mudou antes que ela se inclinasse para sussurrar. Então se espalhou. Nomes murmurados, telefones tirados, manchetes confirmadas. Em minutos, metade do terraço sabia exatamente quem éramos. Chloe me viu do outro lado do espaço. Seu sorriso vacilou no meio da frase, o copo em sua mão tremendo levemente. Ela não atravessou a sala, e eu não fiz nenhum movimento para encurtar a distância. Em vez disso, deixei a pausa se estender, deixando os sussurros fazerem o que eu não precisava. Um por um, as pessoas se aproximaram. Velhos conhecidos da família, vizinhos que eu não via há anos. Suas saudações foram educadas, mas seus olhos continham algo novo, curiosidade, talvez até uma pitada de respeito. Eu retribuí cada sorriso como se não me custasse nada. Quando Ethan sugeriu que saíssemos, concordei. Saímos lentamente, o baixo zumbido da conversa nos seguindo. Nunca olhei para trás para Chloe, eu não precisava. De volta ao silêncio da nossa suíte, subi na varanda. A cidade se estendia diante de mim, as luzes começando a brilhar contra a noite que se aproximava. Pela primeira vez em anos, eu me senti completamente livre do peso da aprovação deles. A vingança não precisou ser alta ou cruel. Era a verdade simples, precisa e inabalável mostrada de uma maneira que eles não podiam negar.
Eu já estava vivendo uma vida que eles nunca poderiam dar e nunca poderiam tirar. E isso era mais do que suficiente.